Olá pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Luiz Pinzon para a gente conversar um pouquinho sobre geradores. O Luiz ele é gerente regional aqui da Estemac Geradores da área aqui de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E essa última semana a gente avistou esse problema do apagão que deu. A gente veio conversar um pouquinho com ele sobre essa questão em condomínios. Então, já queria começar te perguntando, Luiz, se acabar a energia no meu prédio e tiver o gerador, eu tenho energia no meu apartamento ou é só nas áreas comuns do condomínio? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso público do Síndico Lab. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e poder estar esclarecendo muitas dúvidas que, na verdade, são dúvidas diárias do nosso dia a dia, né? São perguntas, são questionamentos que a gente entende, os nossos clientes nos perguntam. E a grande verdade é que o nosso cliente ele não precisa entender desse negócio chamado grupo gerador. Nós que vivemos não temos outro produto, vivemos há 71 anos de grupo gerador, estamos aí para justamente tirar essas dúvidas. Sim, Felipe, você pode ter as duas possibilidades. Você pode ter o grupo gerador para o condomínio, para a área condominal, propriamente dita, e também pode ter o grupo gerador para os apartamentos. São as duas possibilidades, né, que a gente consegue viabilizar, atender os clientes de uma forma gerando a sua própria energia com um grupo gerador. Esses grupos geradores eles podem ser a diesel ou a gás natural, né? Nós temos as duas possibilidades. O que você vê mais comum, né? Qual que é a demanda mais comum mediante aí também valores, né? Os condomínios às vezes querem optar por uma taxa condominial um pouquinho mais baixa e acaba sendo um pouco mais em conta, talvez, então, o gerador somente para as áreas comuns do condomínio. O custo, obviamente, é o que vai impactar na decisão do condomínio, do síndico e dos condôminos de optarem ou o grupo gerador somente para a área condominal ou para o prédio todo, né? Como eu disse, são as duas possibilidades e quando a gente fala em prédio, quando a gente fala num condomínio, tanto ele residencial como comercial, a gente tem, obviamente, uma divisão de valores. E isto viabiliza muito a questão da aquisição do grupo gerador. O grupo gerador ele tem uma vida útil de 25, 30 anos. É um equipamento que o importante é a escolha do equipamento, que se tem uma qualidade, uma confiabilidade e uma empresa que vá acompanhar durante esses 30 anos, depois durante a vida útil do equipamento, se tem um acompanhamento para poder se ter uma resposta no pós-venda, né? Afinal de contas é um equipamento, é como um elevador, né? O elevador do prédio também dá problema. O grupo gerador, em algum momento, pode ser que dê problema. E aí, quem eu chamo? Então, comprar da empresa certa e comprar de uma empresa séria e que esteja no mercado é uma decisão bem importante do condomínio, tá? Eu costumo dividir grupos geradores em 3 pilares quando eu falo em condomínio: segurança, saúde e conforto. Quando eu falo de segurança, o que eu quero dizer? Na falta de energia, como nós tivemos ontem, né? Um apagão em praticamente todos os estados do Brasil, a primeira situação que você fica é: como é que eu entro no meu prédio? Ou como é que eu saio do meu prédio? Você está com o seu carro, o portão está fechado, e agora eu desço do carro? Como é que eu desço numa grande capital de um carro para poder acessar o meu condomínio? Eu não quero isto, né? Então a segurança é a primeira situação. Os portões vão estar funcionando, no caso se for à noite, na madrugada, final de semana, a iluminação do prédio vai estar funcionando. E a portaria hoje, a portaria dos prédios é muito sistema eletrônico, né? Ou seja, poucas pessoas e muita tecnologia. Então esse sistema ele vai estar garantido com uma geração própria, uma geração onde não vai depender da concessionária e não vai depender da distribuição da ANEEL, né? Com esta situação, nós temos o primeiro ponto, que é a questão que eu comentei sobre segurança. Eu estou seguro para entrar e sair do meu condomínio, Felipe. Mas também eu tenho a questão saúde, Felipe. Você imagina só, nós estamos, no nosso caso aqui, nós estamos no 14º andar.
Se nós temos um problema de saúde, ninguém quer isto, né? Mas se a gente tem um problema de saúde, como é que a gente faz para chegar no térreo? Se nós temos na nossa família, né, lá na nossa residência, um mal súbito no 14º andar, como é que eu faço para chegar no térreo? É um caso de saúde, é um caso de emergência. Então, um grupo gerador vai te trazer segurança, vai te trazer saúde, né? Segurança na saúde e conforto. Quando a gente fala conforto, o que eu penso, né? Eu estou chegando do supermercado com as minhas compras. Como é que eu chego até o 14º andar com as compras se faltou energia? Então, pela escada é uma possibilidade, mas o grupo gerador me facilita o acesso aos elevadores. Isto falando de uma situação de condomínio, gerando energia para o condomínio. Agora a tua segunda pergunta, eu posso gerar energia para os apartamentos? Sim, esta é a resposta. A gente divide a carga do grupo gerador e, obviamente, dimensiona o grupo gerador para atender o condomínio propriamente dito, no qual nós falamos, e os apartamentos, dividindo essa carga de uma forma igual para todos os apartamentos, ou seja, uma forma onde possa atender lá iluminação, geladeira, não sei se for o caso, ar-condicionado, televisão. O condomínio vai decidir o que ele quer que atenda na falta de energia. E nós, com a nossa expertise, com a nossa tecnologia, nós vamos atender exatamente o que aquele prédio precisa. Exatamente, é uma questão que o condomínio precisa investir, né? Para manter os condomínios seguros, confortáveis, em casos como o que aconteceu essa semana, assistidos, né, pelo condomínio. Então, ter um acesso ao seu apartamento com segurança, eu acho que é mais que certo e mais do que necessário pensar em uma empresa de renome mesmo, para que tenha também um respaldo aí, até no pós-venda, né? Não é só vender o gerador, é cuidar do condomínio também, né? Eu costumo dizer que comprar o grupo gerador é a primeira parte. Não é a mais simples, com certeza. Até porque quando a gente fala de grupo gerador, né, o pessoal aparece um monte de pontos de interrogação. E como eu disse, o cliente ele não tem que entender de grupo gerador. Nós que vivemos desse produto e não temos outro produto no nosso portfólio e estamos há 71 anos, a Stemac, reforço, está há 71 anos no mercado, é que necessitamos e temos que dar toda a assessoria para o nosso cliente. Então, comprar o produto certo, bem dimensionado, uma instalação que num local correto, um local onde o custo da instalação seja viabilizado. Né? Já falei 2 pontos importantes, né? O dimensionamento, a instalação, a questão do ruído, e eu friso muito o pós-venda. Comprar o grupo gerador e dizer que o meu prédio tem grupo gerador é muito legal, é muito bonito, mas na falta de energia ele vai funcionar? Não adianta, né, Felipe, ter o grupo gerador se ele não funcionar quando eu preciso. E aí entra a Stemac. Entra a Stemac no pós-venda. Nós acompanhamos o nosso cliente desde o início da ideia, quando o síndico, quando o zelador ou quando o condômino pensa em ter grupo gerador. Ali a gente começa a ajudar o cliente a elaborar o seu projeto e a definir o melhor produto. Nós acompanhamos ele até o fechamento do negócio, acompanhamos ele durante a compra e a fabricação do equipamento. Durante o startup, quem dá o startup é a Stemac, com a sua expertise, com a mão de obra treinada, com mão de obra especializada. E temos um canal vitalício ao nosso cliente, através de um 0800, que até pouco tempo atrás muitos clientes conheciam como um 0300, Felipe. E nós, nos últimos 2 meses agora, nos últimos 60 dias, transformamos esse 0300 em 0800. Por que isso? Para facilitar a vida do nosso cliente. Quando falta energia, ele está no escuro, ele está apavorado. O que eu faço? Para quem eu ligo? Puxa, eu preciso ligar de um telefone fixo para um 0300. Não, ele vai ligar de qualquer celular para um 0800, que é o canal de atendimento à Stemac.
Ligando para lá, todo equipamento, ligando para nós, né? Todo equipamento nosso, ele é identificado através de um número de série. Como se fosse o chassi do nosso carro, né? Ligou para a Estemac no 0800, identificou o grupo gerador através do número de série, eu já sei de qual condomínio, qual o projeto, qual o equipamento, qual a potência e qual o fornecimento que nós tivemos para aquele produto. Atualmente, depois de, obviamente, de muitos anos de trabalho, trabalhando bastante em cima dos problemas, hoje 59% dos clientes que nos ligam, a gente consegue resolver por telefone. O que isso significa, Felipe? Significa que eu tenho uma resposta rápida para o nosso cliente, de um equipamento com uma vida útil, como eu disse, de 30 anos e de uma forma vitalícia. Não é só durante os 12 meses de garantia, mas sim durante a vida útil desse equipamento, eu tenho atendimento ao meu cliente sem custo, por telefone através de um 0800. Caso eu não conseguir resolver por algum motivo, né, se não cair dentro desse range dos 59% dos clientes que a gente resolve por telefone, sem custo nenhum, aí sim, a gente tem que abrir uma OS e mandar um técnico até o local, né? E aí entender o que é que aconteceu, se é alguma peça com problema, se teve alguma situação lá para o grupo gerador parar, né? Mas isto, nós estamos falando de menos da metade dos problemas hoje com os nossos equipamentos. Interessante, eu gosto de falar de números. Atualmente, menos de 1%, 0,8% dos nossos equipamentos dão um problema no primeiro ano. Para quem trabalha com equipamento, sabe que isso é um número muito baixo. Muito baixo. Então, respondendo a tua pergunta e reforçando a importância de escolher o fabricante correto, um produto de qualidade, bem dimensionado, com uma instalação correta e, principalmente, uma mão de obra de confiança, uma mão de obra que vai te acompanhar durante os 30 anos de vida útil desse equipamento. Eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar disto, porque esse é o nosso dia a dia, a gente vive, não nos interessa vender apenas uma vez para o cliente. O nosso interesse é justamente atender o cliente e que esse cliente nos indique para outro. E assim vai se fazendo a nossa cadeia de clientes, a nossa carteira de clientes, e assim a Estemac está há 71 anos no mercado trabalhando com o grupo gerador. Super importante a qualidade, né? Acho bacana a gente comentar aqui também, Luiz, a gente tem o público, os síndicos profissionais, mas também os moradores de condomínio, e eu acho que é importante que os moradores compreendam também que não é um trabalho simplesmente de instalação, né? Existe uma manutenção envolvida nisso, uma manutenção preventiva também, né? Como que é esse caminho, né? Esse respaldo com os síndicos, né? Durante esse processo aí de pós-instalação? Legal. Atualmente a Estemac, nós atuamos em 24 estados no Brasil, né? Como eu disse, a gente pode ver aqui atrás de nós. Eu atuo aqui nesses 3 estados, conforme tu falaste, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas nós atendemos 24 estados no Brasil com mão de obra própria e especializada, treinada em nossa fábrica em Goiás, tá? Bom, nós atendemos os nossos clientes em contratos de preventiva e corretiva. Atualmente nós temos 4.200 grupos geradores em contrato de manutenção preventiva. Ter um contrato de manutenção preventiva com o fabricante do grupo gerador significa levar o seu carro na concessionária. Nós somos uma montadora, nós somos uma concessionária, não de veículo, nós somos uma concessionária de grupo gerador. Então, você vai ter com um contrato de preventiva, manutenção preventiva, a garantia que o seu equipamento vai estar apto a funcionar quando faltar energia da concessionária. Luiz, também existem testes periódicos aí que são necessários, né? Que no caso do condomínio o zelador pode estar realizando. Quais são esses testes, né? Com qual periodicidade que eles devem ser realizados? Como eles devem ser realizados? Sim, é importante, tá? A tua pergunta é bastante importante. Logo após a instalação, feita a programação de startup.
né? Ou seja, a primeira partida do equipamento. E essa primeira partida, ela se dá com equipe STEMAC, com a nossa equipe. A nossa equipe vai até o local, se certifica que está tudo ok, obviamente, com a instalação, com o equipamento, faz os ajustes necessários, dá a primeira partida no equipamento, faz testes com energia, testes sem energia, garantindo que o equipamento está em perfeita condições e assegurando que o dimensionamento foi bem realizado, né? Depois disso, neste momento, neste mesmo dia, o nosso técnico ele vai dar um treinamento para o condomínio, vai dar um treinamento para a equipe do síndico, para o síndico e para a equipe dele. Neste treinamento vai ser dada toda a orientação, colocar o equipamento funcionar durante 10, 15 minutos uma vez por semana, verificar a água do equipamento, verificar o óleo, enfim, são vários itens que o condomínio pode preventivamente atuar, né, e se certificar, porque a grande verdade, o principal componente é um motor diesel ou gás natural, como eu comentei anteriormente. Um gerador de energia, que a manutenção ela é muito pequena, né, e um painel elétrico, né? Um ou mais painéis elétricos, conforme o fornecimento. Mas esse checklist, ele pode ser feito sim pelo condomínio e ele é passado no startup feito pelo nosso técnico junto ao treinamento que é dado para o condomínio. É muito bacana. Uma coisa também que é necessária é a estrutura, né, da empresa. O que tem por trás, né, para conseguir realizar um trabalho bacana. Qual é a estrutura de vocês para conseguir atender a esse nível, né, de nacional, e como que vocês trabalham aí nessas estruturas aí no Brasil? Legal, Felipe, legal. Obrigado pela pergunta. Isso já me dá me dá muita oportunidade de falar de uma empresa que eu trabalho há 15 anos, né? A STEMAC, como eu disse, ela atua em 24 estados no Brasil. Nós estamos aqui em São Paulo, na nossa unidade de São Paulo, na qual a nossa regional ela é incorporada por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas a nossa matriz ela fica em Porto Alegre, né? Ela é sediada em Porto Alegre, a matriz fica em Porto Alegre, é uma empresa gaúcha. E a nossa fábrica fica em Tubiara, Goiás. Nossa fábrica atualmente ela tem 62 mil metros quadrados de área construída, uma capacidade fabril para 1.000 máquinas mês, podendo chegar a 1.200 máquinas mês. É uma das fábricas mais modernas do mundo no segmento grupo gerador e a maior fábrica da América Latina. Temos muito orgulho dessa fábrica pela a tecnologia empregada, né, e pela qualidade que é empregada em nossos equipamentos. 100% dos equipamentos fabricados em nossa fábrica são testados. 100% são testados antes de chegar no cliente. E depois de chegar no cliente, como eu disse, né, o startup ainda assim é feito por equipe própria STEMAC com o devido treinamento aos nossos clientes, tá? Então a gente começa a garantir o fornecimento, a qualidade no fornecimento lá quando o cliente começa a pensar em grupo gerador. Voltando um pouquinho na nossa conversa. Nesse momento, nós já começamos a dimensionar o equipamento, entender a estrutura do cliente, o que realmente ele precisa. Muitas vezes o cliente vem com uma ideia, eu preciso um 300 kVA, um grupo gerador de 300 kVA. Aí a gente vai até o cliente, nosso engenheiro vai até o cliente, chega lá, não é 300 kVA. Ele precisa um 180 kVA. Ele não precisa do 300 kVA. E nós temos total seriedade e transparência com os nossos clientes, até porque se ele comprar um equipamento muito acima da necessidade dele, ele também vai ter problema. Não é só o subdimensionado. O que tiver sobredimensionado também vai dar problema. Ele também vai ter problema mecânico no motor. Então a gente tem um cuidado bastante grande de trabalhar no projeto certo, em cima da necessidade do cliente, com mão de obra especializada, mão de obra própria, até o fechamento do negócio, o startup do equipamento
com todos os testes em fábrica, como eu acabei de dizer, garantindo ainda assim que o nosso pós-venda seja menor, né? A grande verdade é que se eu entregar um equipamento que ele não tiver uma qualidade, o 0800 não vai parar de tocar lá, né, Felipe? Né? A nossa engenharia, nosso diretor técnico, ele prima muito pela qualidade dos nossos equipamentos. Muito bacana. Bom, tá aí a dica para vocês aí, né, síndicos profissionais. Qualidade, uma empresa de renome para você não ter problema e garantir segurança para os condôminos. Muito obrigado, viu, Luiz? Ok, nós que agradecemos. Foi um prazer imenso recebê-los aqui em nossa casa. Contem sempre conosco. Sempre que tiverem mais dúvidas, Felipe, nos tragam, que nós vamos ter a maior satisfação, o maior prazer em estar respondendo e esclarecendo dúvidas sobre grupos geradores. Contem sempre conosco. Forte abraço. Muito bacana, obrigado. É com vocês aí do estúdio.